inscrições que precisam entregar. Então, eu tentei, quem eu consegui achar no Skype, eu entrei em contato. Quem não, não tinha como, nunca me mandou e-mail, então eu não sei o e-mail de vocês. Então, atentem-se a isso, porque tem gente que não entregou nada, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a oração da tarde. Vamos lá. Bondoso Deus, ajuda-nos a lutar por um mundo melhor. Obrigado pela noite de descanso que tivemos. Abençoa a família, os professores, os alunos. Aí, e ajuda também e cuida dos enfermos, dos médicos e daquelas pessoas que se encontram solitárias, que eles possam sentir a presença de Deus e não se sentirem tão abandonados. Que o nosso dia seja abençoado e só o nome de Deus seja louvado. Amém. Então, você está ansiosa pela plataforma? Vai ser legal, né? Então vamos lá, gente. Então hoje eu vou fazer umas perguntas para vocês, eu vou chamando os alunos e os alunos vão respondendo, tá bom? Então, vamos ver se a gente. Oi? Ah, tá bom. A Isabela Parra, né? Tá joia. Então vamos lá, gente. Se eu já viajei? Como assim? Ah, já. Já viajei para o Rio, sim. É muito bonito. Só que agora com esse negócio de pandemia a gente não pode nem sair de casa, né? Então aí fica ruim. Toma cuidado, viu, Vitória? Então vamos lá, gente. Vou compartilhar minha tela com vocês. E aí eu chamo e vocês vão respondendo, ok? Não foi? Ah, foi. Vamos lá. Mohamed, já que você está com o áudio ligado aí, você está vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela, gente? Beleza. Ok. Então, vamos começar com as perguntas. Primeira, a cantora Margareth Menezes era de que país? Vamos ver quem eu vou chamar. Bruna. Bruna? Acho que tá errado aí, né? Não é Bruna, desculpa aí, tá? Bruna deve ser o nome da mãe. Diogo, desculpa, Diogo. Eu vi Bruna e Diogo. E Diogo, responde para mim. Vou compartilhar a tela de novo. Isso, do Brasil, muito bem. E qual era o estado que ela cantava? Alguém lembra? Alguém lembra? Fala. Bahia, muito bem, Matheus. Acertou. Então vamos lá. Pergunta número 2. Vamos. O que é o Olodum? Então, dica: bloco ou grupo? Então, o que que ele é? Hoje a nossa aula vai ser rapidinho, vai ser de perguntas. Vamos ver. Tá. A dica é o bloco. E aí? Um grupo de banda musical? É um grupo musical? Mas do quê? Samba. E a cultura? Era um bloco afro do carnaval na Bahia, né? Que eles
Eles são muito, eles mostram bem essa cultura, né? Então vamos lá. 3. Quais são as cores do logotipo do Olodum? Dica: floresta. Ah, quem acertar ganha uns décimos aí, né? Se precisa de ajuda. Então, dica: floresta, ouro, sangue, orgulho da raça e paz mundial. Então, quais são as cores do Olodum? Amarelo, vermelho, verde, branco e preto. É isso aí. Deixa eu ver. Branco, amarelo, vermelho, ó, verde, amarelo, vermelho, preto e branco. Muito bem. Deixa eu ver quem mais respondeu. Ok. Vermelho, preto e branco. Ok. Vamos ver qual é a próxima. Qual o tema escolhido para o Carnaval de 1987? Não tem dica esse. Qual o tema escolhido para o Carnaval? Egito. Ótimo. Egito. Muito bem. Meu ótimo saiu sem o acento. Então, já falei, Vitória, quem acertar ganha uns décimos aí, 0,2, 0,02. Bom, enfim, se precisar de uma ajudinha, né, já dá uma animada, ok? Vamos lá. E a dica, a dica veio depois, faraó. Mas essa estava fácil, né, gente? Essa estava bem fácil, né? Que eu coloquei o nome aí. Então vamos lá. Próximo. Qual o assunto abordado na música Faraó, Divindade do Egito? É, qual o assunto abordado na música Faraó, Divindade do Egito? Quem sabe? Não, mas opa, não, mas aí eu quero uma coisa específica do Egito Antigo. Nós estamos falando do Egito, ok, mas não é essa não. Não vale olhar no livro. Ó, vou chamar rapidinho. Vamos ver quem eu vou chamar. Nananana, João Pedro. João Pedro, liga o áudio aí. Então, não sabe. É, João Vitor, pode ser o João Vitor. Vamos para o João. Não foi o João Pedro, vai o João Vitor. Também não sabe, João Vitor? É, Sara, tudo bem, a morte de Horus, ok. Horus? Não, não. Sobre os deuses egípcios, então falava sobre a vida dos deuses, né? Então, falava de Horus, mas não a morte dele. Vamos ver. 6. Qual o assunto abordado na música Reggae dos Faraós? Mas, muito bem, Yasmin. Que é meio confuso, né, você lembrar de tantos nomes assim. Então, o que que fala sobre a música Rei dos Faraós? Deixa eu ver quem pode falar. Hum, Rafaela, está escrevendo? Do Egito e do Nilo. Que mais? Vão pensando aí. Que mais?
Especificamente, porque do Egito a gente sabe que está falando, né? Mas especificamente, falava do quê? Não, dos deuses falava a música anterior. Sim, que era Dávida de um Nilo, ok. Mas que mais? Vamos ver quem sabe. O Champollion. E o que que o Champollion tem a ver aí na história? Por que que ele foi é, lembrado por você? Hum? Não sabe? Decifrou alguma coisa que você não lembra? Decifrou os símbolos da escrita do Egito, o hieróglifo, né? Então foi isso que ele decifrou. Mas ok, Yasmin, pelo menos você falou mais ou menos o contexto aí. E que mais que eles falaram? Da esfinge de Gizé, né? Lembra que era metade leão, metade rosto do faraó, né? De Khafre. Então falava sobre Khafre e que fazia a proteção daquelas três pirâmides atrás dele. Lembra? Então falava bem da importância de Khafre, certo? Vamos lá. Deixa eu ver o que o Carlos está escrevendo. Isso. O que mais, gente? É isso aí, é só isso mesmo. Pensei que alguém. Ah, putz, olha as dicas, vem depois. Ah, professora. Ah, as dicas vêm depois, não tem graça, né, pô? Então vamos lá. Quem era Sete? Dica: mal. Quem era Sete? Ah, essa tá fácil, hein? Raul, você quer responder? Ô, Giovanni, você quer responder? Vamos ver quem vai responder. Irmão? Irmão de quem? Ok. Pode ligar o áudio se quiser para poder responder. Irmão de Osíris. Isso, ele era irmão de Osíris, né? Então, muito bem. E quem era Isis? Dica: mulher. Quem era Isis? Isso mesmo, Gustavo. Mulher de Osíris. Então, Isis era mulher de Osíris. E Sete queria pegar o lugar do irmão, que era o Osíris. Certo? Vamos ver. Próxima. Quem era Tutankhamon? Dica: famoso. Quem era Tutankhamon? Isso mesmo, Vitória era esposa de Osíris, ok, certinho. Filho de Osíris? Não, errado. Quem era Tutankhamon? A, a, a múmia mais, olha, já dei até a dica aqui, ó, famoso, ó. Ele ficou no lugar do pai e não foi? Não. Aquela múmia mais famosa que a gente que tem, que a gente sempre quando lembra do Egito, a gente lembra dele, Tutankhamon. Quem era?
Vamos ver. Isso, o imperador mais jovem do Egito, né? Ele começou novinho, morreu com 19 anos, mas ele ficou famoso porque encontraram a tumba dele intacta, sem ser mexido em nada dele, porque a maioria foi saqueado, roubaram e tudo mais. E a dele não. A dele encontraram intacta. Por isso que ele ficou um faraó famoso, com todas as joias e tudo. Ok? Ok, então vamos lá. Próxima pergunta. Através de imagens, sabemos que a música estava presente aonde? Ó, rezar, animais e comida chique. Então, eu dei três dicas aí. Quer dizer, nas imagens que tinha nas paredes, a gente sabe que a música existia e ela estava presente aonde? Ela era tocada aonde? Então, ela estava presente aonde? Rezar, animais e comida chique. Olha só que boas dicas que eu dei, hein, gente? Só que no dia da prova eu não vou dar dicas, tá? Tô dando dicas hoje. Carnaval? Tinha carnaval lá no Egito? Não tinha, né? Tem um filme, sim. Vamos lá, ó. Mas é isso aí, Yasmin. Tem que ir falando até acertar. Ó, rezar. O que que vocês lembram de rezar, gente? O que que é? A gente lembra do que quando a gente fala em rezar? Né, mas não é isso. Deus é o quê? Tem cada um acredita numa, cada um acredita numa religião. Então, é, a primeira música, ó, através de imagens sabemos que a música está presente, rezar na religião, animais. Qual seria o animais? Na caça, né? Que a gente vê muito desenho de caça, né? Nas imagens lá. E a terceira, comida chique. Quando a gente vai, vem alguém na casa da gente, a gente fala assim, ah, hoje eu vou fazer um para tal pessoa, então eu tenho que fazer uma coisa chique. Eu vou fazer um banquete. Muito bem, Yasmin, é isso aí. Então a gente encontrava a música na religião, nas caçadas e nos banquetes, né, nas festas. Muito bem. É isso aí, tem que ir falando até acertar. Quais são os instrumentos que tocam suave? Dica: um tubo ou dois. Várias cordas. Então, quais são os. Flauta. Muito bem, Gustavo. E harpa. Isso aí. Isso mesmo. Flauta e harpa. Parabéns. Muito bom. É isso aí. Vamos ver a próxima. Isso mesmo, Yasmin. Quais os instrumentos mais ruidosos? Duas mãos, Espanha, e usado nos cultos das deusas. Duas mãos. O que que vocês lembram das duas mãos? Isso, Gustavo. Crótalos. Quero ver no dia da prova. Vocês vão acertar tudo desse jeito? Assim que eu gosto. A outra, Espanha. O que que a gente lembra quando vê Espanha? Não, não. O nome do instrumento que é ruidoso seria qual? País é a Espanha, é isso. Mas o nome que eles tocavam lá. Olha, a gente tem muito.
muita coisa que eu falo que não está escrita no livro, tá? Então, quando vocês forem estudar para a prova, vocês têm que estudar o que tem no livro e também o que eu dei na aula. Castanholas! Muito bem! Eu devia ter pego as castanholas. Tem umas castanholas aqui. Depois eu mostro para vocês. E o outro, usado nos cultos das deusas. Onde eles usavam nos cultos das deusas. Como é que chama? Sua avó também tem? Como é que é o nome? Parece, parece um chocalho, mas ele tem um nome. Esse não está no livro, se vocês estão procurando. Eu dei na aula. Alguém sabe? Então, deixa eu pôr a pergunta de novo. Quais os instrumentos mais ruidosos? Então, duas mãos, vocês falaram que é o crótalos. Espanha são as castanholas e usado nos cultos das deusas. Mas eu não falei que você estava olhando, Carlos. Vocês é que falaram. Não adianta, porque não está no livro. Eu falei em sala de aula, que eu acrescentei mais alguns que não estava no livro, mas que eu achei importante. Vamos ver se vocês conseguem. Ó, começa com S. Vamos ver se vocês lembram. Ele parece um chocalho. Ele tinha o rosto de uma mulher desenhado. Foi na aula passada que eu falei. Ele tinha o rosto de uma mulher desenhada, e aí tinha uns sininhos, alguma coisa assim, que quando mexia, começa com S, 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 S. Começa com S, ó. Eu vou aqui, ó. Assim, ó. Peraí. Ai, que droga. E, ó, boa dica essa, né? Ó, tem. Ah, não apareceu meus risquinhos. Não lembra, gente? O cistro, gente, o cistro. Que pena, mas ok. Então era o cistro, tá? Era usado nos cultos das deusas, para tipo para espantar maus espíritos, tá? Era o nome desse, parecia com um chocalho porque ele tinha a mesma função. Então esses instrumentos, eles eram mais usados em festas, né? Quando eles davam aqueles banquetes, e tudo mais, porque fazia muito som. Aí quando, como fazia muito som, eles eram usados nesses tipos de festa. Ótimo, pelo menos vocês tentaram, é verdade, tem razão. Vamos ver outra. Quando entramos no teatro para assistir uma ópera, o que recebemos para nos guiar sobre o que irá acontecer? Dica: papel. Então, o que que a gente recebe quando a gente vai numa ópera e aí lá tem tudo explicadinho, qual vai ser o primeiro ato, o segundo ato, quanto tempo vai durar? Não, não é esse nome. Quase esse nome, mas não é. Quer dizer, tem a ver, mas não é o nome. Isso, Yasmin, folheto, o libreto, né, que eles chamavam de libreto, né? Muito bem. Tá acabando, gente. Agora, chutou, Yasmin, acertou. Qual o assunto abordado na ópera Aida? Triste. Então, sobre o que falava a ópera Aida? Triste, que seria? Falava do quê? De uma história do quê? Uma. Ai, gente, aquela história tão legal que eu contei mostrando as imagens para vocês.
Da ópera Aida. Fala do quê? Tragédia. Tragédia do quê? De uma história de amor. Isso mesmo. Então era a tragédia de uma história de amor. Lembrar agora qual que é a história? Então vamos ver. Ó, conte resumidamente. Peraí. Ó, conte resumidamente como é a história de Ópera Ida. Agora você pode contar. Ó, aqui está o nome dos personagens para você contar para mim. Pode falar. Você que estava falando agora, que eu não sei quem é. Era a Rafaela que estava falando? Isso. Aham, aham. Quem mais sabe alguma coisa? Tá certo, ótimo, Rafaela. Quem sabe o resto da história, ou uma parte da história que ela não contou? Pode completar, por favor. Tá, que a Ida morreu nos braços de Radamés, ok. É, eu vi que a voz parecia da Isabela, não da. Mas, que mais? Então, a, a, a Isabela falou que a Mineres era apaixonada por Radamés e a Ida também. E vocês falaram que a Ida morreu nos braços do Radamés. Tá. Ele morreu sem ar. Ok. Que mais? Que mais sabe contar da história? Vamos ver se vocês lembram os detalhezinhos de toda a história. Ó, com certeza. Peraí. Pronto. A Ida era a escrava, ela era princesa, mas ela foi escravizada pelo pai da Mineres. O pai da Ida foi preso, sim. Ela entrou para ajudar Radamés e acabou morrendo. Também aconteceu isso. Só que vocês estão lá no finalzinho da história e no começo. Sem ar. Isso mesmo, morreu sem ar. O Radamés ele foi para a guerra, né? Na verdade, o pai de Aida queria que ele fugisse, porque ele estava lutando contra contra a Etiópia, que era o povo de Aida. Aí falou que ajudaria ele a voltar à vida se casasse com ele. O Radamés tinha uma filha. Hã? O Radamés tinha uma filha? Não, o Radamés não tinha uma filha. A Mineres queria casar com o Radamés. Aí ele foi para a guerra, não foi? Lutar. Quando ele voltou, o que que aconteceu? Quando ele voltou? É, ele foi preso. Mas antes, bem antes, quando ele voltou, ele não foi preso. Ele foi preso depois. A Mineres falou que se ele. Não, não. Isso foi lá no final da história. Antes de. Quando o Radamés voltou, a Mineres fez alguma coisa com a Ida. O que foi que ela fez? Então, mas por quê? Ela falou alguma coisa para a Ida. A Mineres. Então, mas
ela precisava ter certeza. E o que que ela fez? Ela não tinha certeza. Ela desconfiava que a Ida amava a Radamés. Mas ela não tinha aquela certeza. O que que ela fez? Não. Falou que ela era muito. Isso, ela falou, falou mesmo. Falou que ela era muito pobre para casar com ele. Ela falou. Mas antes ela falar isso para ela, ela falou alguma coisa para a Ida, que aí ela teve certeza que a Ida amava, falou que Radamés tinha morrido. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o que que ela fez? Quando ela soube que Radamés voltou, ela chegou para a Ida e falou assim: Olha, Ida, o Radamés morreu. Aí a Ida começou a chorar desesperada. Aí ela viu o amor que ela tinha pelo Radamés. Aí ela pegou e falou um monte para ela. Falou que ela era pobre, que ela não tinha condições. Aí foi o que aconteceu. Tá. Aí, depois disso, Radamés voltou e aí estava como se fosse uma festa. E o que que a Mineris fez para homenagear Radamés? E o que o pai de Amneris falou para o Radamés naquele dia que ela fez essa homenagem para ele? Como é que ela homenageou ele? Quem falou para ela se casar com ele foi o pai da Amneris. Chegou para ela assim: você vai terá que casar com minha filha agora. Mas antes disso, a Mineris fez alguma coisa para homenagear Radamés por ele ter ganhado a luta. O que foi que ela deu para ele? Presenteou ele com o quê? Não lembra? Posso falar? Então, ela pegou e pôs uma coroa na cabeça dele. E aí, quando ela pôs a coroa na cabeça dele, o pai dela chegou e falou isso para ele. Só que, passado meses, ele foi se encontrar com a Ida. E aí ele falou o que para a Ida? Que foi por causa disso que ele foi preso. O que que ele falou? Radamés. Pode falar, Vitória. Não tem problema. Fala o que você acha que é. Se for mais ou menos o contexto, tá ótimo. Que ia se casar. Ele falou para a Ida que ia se casar com ela, né? Mas ele falou que ele ia lutar de novo, né? E aí, o que que aconteceu? Não, ele não foi roubado, não teve nada disso. Aí, o que que aconteceu? Ele ficou do lado do inimigo. Quer dizer, o pai de Aida chegou para ele e falou assim: não vá para a guerra, não lute contra o nosso povo, fique aqui, né? É, fique com a gente, fuja com a gente. Fala, Vitória. Aí nessa hora, o que que aconteceu? Aí prenderam ele para ele não ir. Aí os que eram do rei lá, esqueci o nome. Os guerreiros do rei, né? Chegaram e ouviram ele falando isso. Aí eles levaram ele pro faraó e contaram: olha, ele ia fugir com a Ida, porque ele só ouviu essa parte aí. Foi aí que ele então foi preso, certo? Então vocês lembraram tudo direitinho. Ah, esqueci de pôr o pai da Ida. Ah, e falaram que ele era traidor, muito bem. Bem lembrado, viu, Vitória? E falaram que ele era um traidor.
Aí o que aconteceu com ele? Ele foi enterrado vivo, né? A Ida fugiu, escapou lá, entrou dentro e fecharam uma porta de pedra. Ele tentou abrir, mas ela morreu e depois morreu ele sem ar, né? Tadinho. Mas é isso aí, gente. Eu fiz mais para vocês um resumo do que nós estudamos. Foi condenado à morte, foi mesmo. Mas para vocês lembrarem, para ficar mais fresquinho na cabeça de vocês, para quando vocês forem ter a prova, tá bom? Isso também não está escrito no livro, tá? Eu só mostrei para vocês explicando qual era a operaída, então precisa saber disso, ok, gente? Então, até semana que vem. Quem está me devendo lição, não se esqueçam de mandar para mim por e-mail ou Skype, tá bom? Beijinho e até semana que vem. Fiquem em casa, hein? Cuidado.